Boa tarde a todos. É um prazer e é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde, a convite da Vera, né? E quero agradecer a presença de cada um que está aqui hoje. Nós fizemos assim de forma online porque ficava muito difícil eu ir até vocês e dessa forma hoje com a tecnologia a gente consegue, né? Então, o tema do nosso encontro de hoje é duas forças que formam o ser humano de bem. E quando a gente fala dessas duas forças, a gente fala de família e escola. Então, sejam todos bem-vindos, pais, professores do Centro Educacional Mundo Mágico. Esse é um tema que é muito pertinente, né? Porque quando a gente fala de educação e quando a gente fala dessas duas forças, escola e família, família e escola, independente da ordem, nós entendemos que a educação, que o veículo escola, ele vai muito além do espaço físico. A escola começa lá na sua casa, com a sua família, porque é lá que a criança aprende os valores, os princípios. E tem uma coisa bem interessante que é muito importante, você que é papai e mamãe, e a gente sabe que nós não viemos, né? As crianças não vêm com um manual de instruções, né? Se fizer isso, faz isso. Sabe quando a gente compra um eletrodoméstico e aquele eletrodoméstico vem com manual de instruções para que se acontecer alguma coisinha, a gente consiga solucionar. Por exemplo, eu comprei uma panela de pressão esses dias e lá ela vinha com todos os detalhes, né, da válvula de segurança. Mas com os nossos filhos não é assim. E criar filhos, hoje em dia, é um desafio muito grande, né? Esses dias eu estava falando com uma pessoa, eu estava fazendo manicure e a manicure olhou para mim e disse assim: Adriana, hoje todo mundo leva os filhos no psicólogo, na psicóloga. No meu tempo, a psicóloga era uma cinta, era um chinelo, era aquilo que a minha mãe tinha na mão, né? E o que vocês pensam sobre isso? Será que é assim mesmo? Como que era a educação, né? Eu nasci em 1974, tenho 51 anos e eu lembro que o meu pai, né, ele não precisava nem fazer nada, né? A gente ia na igreja juntos, ia na missa, ele olhava assim e eu já sabia que se eu fizesse alguma coisa errada eu ia chegar em casa e a cinta não era assim. E nem por isso, né, não tô aqui defendendo bater nos filhos, né? Mas nem por isso eu sou uma mulher traumatizada, cheia de traumas, porque naquele momento aquilo de certa forma foi uma correção que ajudou a formar o nosso caráter. Então, quando a gente fala de escola e família, é importante a gente entender que a escola começa em casa, né? Que o papel da escola seria apenas a educação dos filhos. Mas na verdade, a escola faz muito mais que isso e muitas vezes a escola ela ocupa um papel que esse papai e essa mamãe estão deixando passar despercebidos. E por estarmos em modo automático, numa correria frenética o tempo todo, nós deixamos passar despercebidos algumas coisas que depois, quando os filhos estão grandes, nós vamos sentir saudades. E o mais importante quando a gente fala de educação é lembrar que as nossas crianças, de 0 aos 7 anos,
As crianças absorvem as emoções da mamãe e dos 7 aos 14 anos do papai. As crianças, elas têm neurônios espelhos, então elas vão aprender muito mais pelo comportamento, por aquilo que papai e mamãe fazem, do que por aquilo que papai e mamãe dizem. Então não adianta você falar pro teu filho: filho, tenha coragem, filho, não tenha medo, e você está numa frequência de medo interna. Sabe quando você fala uma coisa e você sente outra? Nós somos seres intuitivos por natureza. E nós reconhecemos no outro quando há congruência entre o falar, entre o sentir e entre o agir. Então lembra que o teu filho e a tua filha, ela consegue sentir através da intuição tudo aquilo que está aí dentro de você. Então é importante que haja essa congruência, né? Então assim, de 0 a 7 anos, a criança absorve as emoções da mamãe, dos 7 aos 14 anos do papai. Então, muitas vezes, esses dias, eu vou trazer um exemplo para vocês, chegou uma menina no consultório que ela tinha medo de ficar sozinha no quarto. Ela tinha pavor noturno, ela tinha medo. Eu comecei a fazer um processo nela e eu perguntei pro papai, como é isso com você? Tava o pai, a mãe e a criança. Como é isso com você? E ele não pôde falar porque ele estava na frente da criança. Mas depois ele falou para mim em off. Ele disse: Adriana, eu também tenho medo. Então assim, a melhor forma, gente, de educar os filhos é educar a si mesmo. E como que a gente faz isso? Pelo autoconhecimento. Quando a gente trabalha as nossas mazelas internas, nossas dores, os nossos medos, os nossos traumas, porque tudo que a mãe sente passa quimicamente para o feto através do cordão umbilical, que é o primeiro órgão criado. Quando a gente trabalha tudo isso dentro da gente, a gente não passa para os nossos filhos. É muito importante que você se entenda, que você saiba quem você é, qual é o seu papel no mundo, o que você está fazendo aqui. Gente, o autoconhecimento é extremamente importante, porque senão tudo vai te afetar. Senão você reage ao mundo, e reagindo ao mundo você não age. É o mundo que faz você agir. E quando você olha para o mundo, você não vê o mundo, você vê o seu mundo interno com as suas lentes, com seus condicionamentos. Vou trazer um exemplo para vocês. Se você for uma criança que experimentou o abandono, nós temos 16 marcas de infância. Tem pessoas que têm 8, outras têm 6, outras têm 2. Uma dessas marcas é o abandono. Se você tem uma marca de infância que é o abandono, vou dar um exemplo de como pode acontecer a marca do abandono. Uma criança, ela não tem noção de tempo. A mãe tá lá estendendo roupa no varal e deixa o bebê sozinho no berço. Só que aqueles 5 minutos para a criança é uma eternidade. A criança não sabe que são só 5 minutos. Para a criança já passou, ela não tem noção de tempo. Enquanto a mãe está lá, para ela pode experimentar essa sensação de abandono, de rejeição. Ou quando a mamãe estava grávida e ela não se sentia pronta o suficiente para aquela gravidez e por um instante ela não deseja aquele filho, ela sente muito medo de ter aquele filho, essa criança, ela já nasce com uma predisposição de rejeição. Isso tudo fica lá no subconsciente. Quando essa criança é adulta, quando ela é uma mulher, ela vai ver o mundo com as lentes da rejeição, com as lentes do abandono. Então é extremamente importante que nós reconhecemos
em nós as marcas que a gente tem aqui dentro para não passar para os nossos filhos. Então, a importância de você conhecer a si mesmo, para que você não projete nos seus filhos os seus medos. Eu lembro que quando eu era criança, eu devo ter conhecido o mar quando eu tinha uns 8 aninhos de idade. E a minha mãe sempre teve muito medo de mar. E eu lembro dela segurando a minha mãozinha. Olha só como meu pai era. Meu pai era assim. Hoje ele tá super diferente, mas ele era assim, magrelo, né? E aí foi o dia que eu conheci o mar. Gente, eu segurava na mão da minha mãe quando ela foi bater a foto com muito medo, porque a minha mãe, ela estava colocando em mim, naquele instante, um medo das ondas, do mar, e nem tinha ondas naquela praia, e ela dizia, filha, tome cuidado. Então, muitas vezes a gente coloca tantos medos no nosso filho, e os medos que os filhos têm não são deles, são nossos. Quantos medos você tem aí dentro? E lembre-se, tudo aquilo que você fala para o seu filho, ele faz aquilo multiplicar dentro dele. Porque uma criança, ela é pura emoção. Nós temos o nosso neocórtex, que é o nosso filtro mental, e nós desenvolvemos o neocórtex completamente com 25 anos de idade. Uma criança com 10, 11, 12, um adolescente, ele não tem o neocórtex formado ainda. Então, ele é pura emoção. Então, quando você for ensinar uma coisa para o seu filho, quando você for educar, vou dar umas dicas para vocês bem interessantes. Quando o filho começa com aquela birra, sabe aquela birra? Não vou tomar banho, não quero tomar banho. E você insiste dizendo que ele precisa ir. O que você vai fazer? Você vai deixar essa criança embirrar e desbirrar, nem sei se existe essa palavra, mas parar com a birra do mesmo jeito que ela entrou na birra, porque ela é emocional. Depois quando ela percebe que aquele movimento interno, com aquela birra, com aquele choro, não está provocando nada em você, a criança está lá chorando dentro de casa, né? Que na rua não dá para fazer as mesmas coisas. Você continua fazendo as suas coisas como se aquilo não afetasse. Não vai dar 5 minutos, essa criança vem te pedir perdão e vai dizer assim, mamãe, vamos lá, vamos tomar banho. Porque ela viu que aquele comportamento não te afetou. E para que servem as birras? As birras servem para te trazer para o estado de presença. Presta atenção. Nós vivemos em modo automático o tempo todo. O tempo todo. A gente está no passado, que vem com a culpa. A gente está no futuro, que vem com a ansiedade. A gente dificilmente consegue ficar no agora, no estado de presença. Quando uma criança começa a gritar, começa a chorar, você é obrigada a parar tudo que você está fazendo mentalmente e ficar no estado de presença. Então, as crianças nos trazem para o agora. As crianças são pura essência. Lembra a frase de Jesus? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Sabe por que a gente gosta tanto de criança? Porque as crianças nos mostram que nós somos essência. Só que a gente cresce, até os 7 anos, nós somos pura essência. Depois dos 7 anos, nós vamos distanciando dessa essência e vamos nos identificando com a mente. A mente mente. Nós temos 7.200 pensamentos por dia. É isso que a ciência comprova, né? Alguns escritores falam 80 mil pensamentos, mas é uma menção alegórica para mostrar que é muito. Na verdade, a ciência comprova 7.200 pensamentos por dia. Desses 7.200 pensamentos, quase todos eles são negativos. Para a preservação da espécie,
Então, assim, se eu pedir para você assim, pensar positivo, isso é autoajuda. O que eu preciso te ensinar hoje, para que você também possa ensinar isso para os seus filhos, é que nós temos que transcender a mente. Você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos, você é a consciência que observa o pensar. Desculpa, gente. Imagina que você é um drone. Sabe aquele drone que fica filmando lá de cima? Imagine que você é um drone, que a sua consciência é esse drone observando você lá embaixo. Quando a gente pensa qualquer coisa, gente, isso é tão importante nós aprendermos, usarmos na nossa vida e ensinarmos para os nossos filhos. Quando a gente pensa qualquer coisa, o nosso corpo não sabe se aquilo que estamos pensando é real ou não. Para o corpo, tudo é real. Tudo é real. Eu vou dar um exemplo. Imagine, fecha os teus olhos agora. Imagine que você está indo na geladeira da sua casa, com os olhos fechados. Vamos lá. Pega um limão, corta esse limão. Você vai pegar o limão e espremer na tua boca. Sente o gosto do limão. O azedinho do limão. Todo mundo sentiu aí? O que acontece quando a gente faz esse exercício? Você vai sentir o arrepio. Por quê? Porque o seu corpo não sabe que você está ali imaginando isso. Para o seu corpo, isso é real. E isso, gente, serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. Imagine que você acorda de manhã com uma dor. Uma dor no estômago. Qual é a primeira coisa que você vai pensar? Não é que você está com uma doença, com uma coisa ruim? Ninguém pensa coisas positivas. Por quê? Por que a mente faz isso? Gente, a gente precisa entender isso. A mente faz isso por uma única função: proteger você. Então, o que a mente faz? Ela pega tudo que de pior possa acontecer na sua vida, traz em forma de pensamentos negativos, para que se um dia acontecer, você não sofra tanto. Só que existe uma estatística que comprova que 85% das nossas preocupações nunca acontecem. E as preocupações, o que é uma preocupação? É um ensaio de catástrofes, de possíveis catástrofes, que estatisticamente nunca acontecem na nossa vida. Então, para de se preocupar e comece a viver. Para que você seja essa força que impulsiona, essa força que movimenta, porque o teu filho não vai aprender com milhões de palavras que você tenta convencê-lo. O teu filho vai aprender com tua força interior. O teu filho vai aprender com a tua energia, com a tua fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E quando for falar com o teu filho, cuida com aquilo que tu fala. Quantas palavrinhas estão aí dentro de você hoje? Você, papai e mamãe, que são adultos hoje, que ficaram para sempre marcadas, vozes. É como se a voz da mamãe estivesse falando hoje para você. Eu lembro que quando eu era pequena, o meu pai falava a seguinte frase para mim: você é uma planta que nasceu na sombra. Gente, isso ficou gravado por tanto tempo aqui dentro, até que um dia eu estava tomando café com uma amiga na minha casa e ela olhou para uma orquídea que estava lá na sacada e disse assim: Adri, tá vendo aquela orquídea na sacada? Porque ela sabia dessa história.
ela tá na sombra. Mas nem por isso ela tá triste. Naquele momento houve uma virada de chave aqui dentro de mim. E não pensem que eu julgo o meu pai por isso. Por quê? Porque cada papai e mamãe só dá aos seus filhos aquilo que está dentro de si. Por mais esdrúxula que foi a situação, por mais que o teu pai pode ter errado com você, por mais que a tua mãe pode ter errado com você, eles deram o melhor que eles tinham, do jeito que eles tinham, e isso é tudo. Só por isso você tem que honrar pai e mãe, eles te deram o dom da vida. Nós somos metade pai e metade mamãe. Porque antes de estar na mamãe, nós estávamos no papai. E quando a gente não honra pai e mãe, nós nunca conseguimos se autorrealizar na vida. Então, independente do que seu pai e sua mãe fizeram para você, eles te deram o dom da vida. E integrar pai e mãe internamente, honrar pai e mãe, é muito importante para que nós possamos criar filhos honrados, senão o ciclo se repete. Às vezes eu atendo no consultórios uma mamãe que teve problema com a sua mãe. A avó que teve problema com a sua mãe e ela está tendo problema com a sua filha. Então os ciclos se repetem até que você resolva. Então você precisa resolver esses conflitos internos, independente do que eles fizeram ou deixaram de fazer para você. Eles deram o melhor que eles tinham. E independente do que você está fazendo para o seu filho, para a sua filha, você também está dando o seu melhor. Se você soubesse ser diferente, você seria. E dentro dessa educação, dentro dessa força escola e família, nós temos que ficar atentos à importância do não. Uma criança que só recebe o sim do pai, ele cresce sendo um adulto que não sabe receber um não. Eu já vi noticiários em Joinville, é que isso fica muito camuflado, isso não é aberto. Mas um jovem que matou a sua namoradinha porque ela disse que não queria ficar com ele. Esse jovem era uma criança que os pais não diziam não. Isso é bíblico, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Nós precisamos educar os nossos filhos para frustração, senão eles serão adultos que não sabem lidar com a frustração. Então é extremamente importante. E o cuidado com a palavra que nós estávamos conversando anteriormente, tudo aquilo que você fala para o teu filho fica gravado. Então assim, cuida quando você olha para essa criança e fala assim: moleque, você não vai dar nada na vida, você faz tudo errado, olha só, você é uma burra mesmo. Quantas vozes estão aí dentro de você que foram faladas assim de boca para fora? Certa vez eu estava no Jardim da Malve, Parque Malve, lá em Jaraguá do Sul. E tinha uma mãezinha grávida com o papai fotografando num lago. E para chegar nesse lago tinha uma escadinha e umas pedras. E tinha a filha, que era uma menininha de uns 6 anos aproximadamente. Para ela chegar até a mãe e o pai, ela tinha que passar por uma escadinha no lago. E ela olhou com um jeitinho de medo, sabe? E ela não queria ir, ela estava com medo de cair. A mãe olha para ela e diz assim: vem rápido, sua medrosa. Meu Deus, que mulher que vai dar isso? Mas é uma medrosa mesmo. Tem que ser forte, minha filha, você é uma medrosa. Olha que absurdo isso. Meu, que guria, mas ela chamou a menina de tudo. O que ela deveria ter feito? Filha, a mãe tá te olhando daqui.
E a mãe tem certeza que você consegue. Vem, filha, você é corajosa. Você pode, você consegue. Lembra que cada palavra tem poder. Cuida com aquilo que você fala para o seu filho. Hoje, quando você chegar em casa, eu vou lhe dar uma tarefinha. Não só hoje, todos os dias da sua vida. Você vai olhar para o seu filho e não procurando os defeitos desta criança. Você vai olhar para o seu filho, para a sua filha, procurando tudo aquilo que ele tem de bom. Você sabe que quando ele erra, mesmo quando a gente erra tentando acertar. Então olha para essa criança, procurando as qualidades dessa criança, incentivando. Às vezes a criança vem com uma nota baixa, você vai dizer assim, filho, a mamãe e o papai, a gente tem certeza que você consegue melhorar essa nota. Todas as respostas estão dentro de você. Eu sofri um acidente muito grave faz 4 meses, onde eu quase morri, fui até o céu e voltei. Realmente foi muito grave o meu acidente. Eu até fui lá em cima, falei com Deus e recebi um milagre de Deus de estar viva, e eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre de Deus, porque pelo acidente foi terrível, gente. E eu fiquei me recuperando na casa dos meus pais por 51 dias, porque o meu marido, ele trabalha em São Francisco de segunda a sexta, então eu não conseguia tomar banho, eu ainda não consigo erguer o braço, que eu coloquei aqui 10 pinos e uma placa de metal, mas eu não conseguia fazer nada sozinha, então a minha mãe cuidou de mim por 51 dias. E ela cuidava de mim com tanto carinho, com tanto amor, e eu percebi naquele momento que eu estava lá, que era uma oportunidade para eu agradecer a minha mãe por tudo que ela fez por mim, sabe? Então eu estava muito grata por estar lá. E naquele acidente eu pude revisar várias coisas da minha vida, mesmo nas piores coisas que acontecem na sua vida. Em tudo há uma pedagogia divina, em tudo há um ensinamento. E quando eu estava lá na mãe, eu tenho um sobrinho que ajudou a cuidar de mim, que tem 8 aninhos, agora ele tinha 7. E a minha irmã falou assim, mana, ensina inglês pro Vicente. Daí eu pensei, se eu ensinar inglês, eu vou ter que ensinar português, matemática, todas as matérias. Eu vou ensinar ele a despertar o poder divino que existe dentro dele. Oi, gente, bom dia. Esse é o meu cuidador, Vicente. Como que tá sendo cuidado da tia Adri, Vicente? Legal! E o que a gente fez juntos ontem? A tia Adri me ajudou para a prova de minha recuperação. Ele tinha tirado 3,5 e a gente trabalhou o despertar divino dentro dele. Eu falei que as respostas estavam todas dentro dele. Na verdade, a gente fez uma terapia, né, Vicente? A gente ficou, acho que 1h30, mais ou menos, trabalhando isso nele. E sabe que nota ele tirou? Que nota, Vi? 8. Tirou 8 na prova. Porque onde estão as respostas? Estão dentro de nós. As respostas estão dentro de nós. Ele achava que ele não era bom em inglês. Porque tá tudo dentro de nós, né? Somos a imagem e semelhança de Deus, e um dos atributos de Deus é ser criador. Então, quando a gente desperta esse poder divino, a gente acessa essa inteligência infinita. Né, Vi? Isso faz diferença na nossa vida, né? A gente tem que trabalhar isso nas nossas crianças, viu? Esse despertar divino que existe dentro de cada um de nós. Eu fiquei 1 hora explicando para ele e despertando o poder divino que existe dentro dele. Ele tinha tirado, gente, 3,5 na prova de inglês. 3,5. Depois que eu ensinei para ele que tudo está dentro dele, que as respostas estão dentro dele, a gente terminou fazendo uma reprogramação mental.
Ele fez a prova naquele mesmo dia e tirou 8. A professora perguntou assim para ele: Vicente, mas como que você fez para aprender assim rápido, para estudar assim e aprender e tirar 8 no mesmo dia? Ele falou para ela: todas as respostas estão dentro de mim. Todas as respostas estão dentro da gente. Então, gente, o seu filho, a sua filha, eles têm um potencial tão incrível. Deus te deu a oportunidade de colocar um diamante para ser lapidado nas suas mãos. E quando eu falo isso, eu lembro de Sócrates. Sócrates dizia assim: minha mãe era parteira, mas ela só dava luz a quem estava grávida. Então, o filho de vocês, a filha, as crianças, eles têm dentro de si um potencial enorme. O que é a potência? Dentro de uma semente, eu tenho a potência da folha, da flor e do fruto. Vocês têm noção do potencial que vocês têm, que Deus emprestou, deu a vocês a confiança, a oportunidade de educar? Então, se cada um fazer a sua parte bem feita, se você fazer a sua parte e a escola fazer a parte dela, nós construiremos cidadãos de bens. Unindo essas duas forças, escola e família, a gente consegue construir seres humanos de bem e de caráter. Gente, muito obrigada a todos. Vou deixar aqui embaixo para vocês o meu contato, o meu Instagram, meu canal do YouTube, para que vocês possam conhecer o meu trabalho. Muito obrigada, Vera, pelo convite. Lembre-se do exercício de fazer em casa, de ver os pontos positivos. Lembre-se de cuidar com aquilo que você fala para o seu filho, para a sua criança. E vamos construir juntos um mundo melhor. Fiquem com Deus, uma boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro. Paz e bem.